Então bora lá. Boa noite. Eu sou responsável pela disciplina de conhecimento específico, né, de apoio administrativo. Meu nome é Thaleson Juan. A finalidade aqui hoje é fazer uma revisão e pegar os assuntos mais importantes que eu vejo para a prova de vocês, tá? A gente vai fazer mais questões e dentro dessas questões a gente vai trabalhando, vai vendo uma dúvida e vocês podem perguntar também. Vou até pedir para todo mundo ficar no estado de cá, porque é melhor a comunicação, né? Como tem um público um pouquinho menor, então dá para a gente desenrolar de boa. Então, a gente vai começar nessa parte que eu acho que é a parte principal do edital de vocês, que é essa parte aqui sobre direito administrativo. Se eu não me engano, na última prova, acho que caíam umas 7 questões sobre isso aqui, 7, 6, sobre direito administrativo, tá? Então, é a parte muito importante, então, vai dar o gás, né? Beleza. Questãozinha 2024. Essa questão está falando sobre aquela parte da descentralização da administração direta e da indireta. Todo mundo sabe disso? Quem é administração direta e quem é indireta? Todo mundo sabe? Então vamos lá. Eu não vou me alongar muito porque tem muita coisa para ver, mas quem quiser pode anotar aí. Direta. Quem é que é a direta? Quem sabe fala comigo. União, Estado, DF, os municípios, tá? Então, a direta são esses aí. Quem é a indireta? Indireta é quê? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza? Então, quando a questão falar quem é da indireta, essas 4. Indireta, essas 4. Beleza? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Beleza? Então, vamos fazer essa questão aí. Quem tiver com material, é melhor de acompanhar, né? Eu vou ler aqui. A administração direta corresponde à prestação de serviços públicos diretamente pelo próprio Estado e seus órgãos, enquanto a indireta refere-se ao serviço prestado por pessoa jurídica criado pelo poder público para exercer tal atividade. Analise as informações abaixo e coloque D para as organizações da administração direta e para as indiretas, beleza? Então, eu vou falar, vocês falam se é da direta ou é da indireta, beleza? Então, secretarias é o quê? Direta ou da indireta? Direta, né? Porque secretaria ela é vinculada a quem? A União, Estado. A União não, né? A União seria ministério, né? Mas Estado ou município, certo? Então, secretaria da direta. Ministério, fundação pública, indireta, né? Tribunal de Contas, direta. Autarquia, indireta. Então, nosso gabarito, deixa eu ver. Letra A, né? Então, letra A. Isso aqui é só uma revisãozinha só da direta e da indireta. Agora vamos fazer essa próxima aqui, ó. São características das autarquias. Todo mundo sabe o que é uma autarquia, o que é uma fundação pública. Eu não consigo me aprofundar muito por conta do tempo, mas eu quero que vocês tenham noção disso. Uma autarquia, ela é criada, tá? Então, a lei, ela cria uma autarquia. Quando eu estou falando de uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, a lei, ela autoriza a criação. Beleza? Fundação pública. A fundação pública, ela pode ser tanto de direito público como de direito privado. Quando ela for de direito público, ela vai se equiparar a uma autarquia. Quando ela for de direito privado, ela vai se equiparar a uma empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Lá amanhã, revisão de véspera, né, eu trouxe um materialzinho mais esquematizado, mais bonito. Mas hoje a ideia é fazer questões mesmo, tá? Então vamos ler aqui, a gente vai saber mais ou menos características de uma autarquia. Então vamos lá. São características das autarquias. Criação por lei, o que vocês acham? Personalidade jurídica e direito privado. Quem é que é direito privado, que eu falei? Empresa pública e sociedade economista, né? Vamos para a próxima. B. Criação apenas autorizada por lei? É errado, né? Quem é que autoriza? É quando for uma empresa pública, sociedade de economia mista ou uma fundação pública de direito privado, certo? Então vamos para a próxima. Criado por lei, personalidade jurídica de direito privado. O que vocês acham? Para a próxima. Criação por lei, personalidade jurídica de direito público, sendo oriunda da descentralização. O que vocês acham? Certo, né? Outra coisa, descentralização. Descentralização, pega aquele ente ali, tá vendo? O decente. Consegue ver? Decente. Pulei uma, foi. Qual o gabarito é? Qual o gabarito é?
tá? É porque eu queria falar sobre a descentralização. Lembre que na administração pública, a gente vai ter a descentralização e vai ter a desconcentração, tá? Descentralização, eu estou criando um ente, certo? Estou criando um ente. Na desconcentração, eu estou criando um órgão, beleza? Descentralização, ente, desconcentração, órgão. Lembra da palavrinha lá, ó? Descentralização tem aquele ente, não tem? O ente ali? Então lembra que é ente, tá? Desconcentração, lembra do ozinho, órgão, beleza? Descentralização, eu estou criando uma entidade, desconcentração, eu estou criando um órgão. Se for ao contrário, se for centralização, se na descentralização eu estou criando um órgão, na centralização, aliás, órgão não, desculpa, uma entidade, na centralização eu estou extinguindo a entidade e estou transformando só em uma. Beleza? Desconcentração, eu estou criando um órgão, na concentração, eu estou extinguindo órgãos e criando um. Beleza? Então, tranquilo, deu para pegar essa ideia? Descentralização, desconcentração, concentração, deu? Beleza. Só falando assim é ruim, é bom quando tá esquematizado, né? Mas, por hoje é isso. Agora de novo, ó. Vamos lá. A Secretaria de Saúde de determinado município, visando melhor prestar serviço de assistência a crianças com TEA, transtorno do aspecto autista, resolveu criar um departamento que chamou de Centro de Assistência à Criança Autista, um importante órgão que começou se tornando referência nesse campo de cuidados. De acordo com a descrição feita, é correto dizer que a criação de Cacau se deu por órgão. Como é que eu vou criar um órgão? Eu acabei de falar. Descentralização, estou criando uma entidade, certo? Desconcentração, estou criando o quê? Um órgão. Então, qual é o nosso gabarito? B, né? Desconcentração, tá? Então, descentralização, entidade. Lembra desse o E, o N e o T. Ciente, tá? Decente, lembra do ente. Descor, lembra do O, tá? O de órgão. Beleza? Então, lembra. Desconcentração, eu estou criando um órgão. Isso aí costuma cair muito em prova, beleza? Cai muito em prova. Então, lembra. É muito fácil de lembrar, tá? Então, o nosso gabarito aqui é o quê? Letra B, certo? Sobre essa parte de descentralização, desconcentração, deu para entender? Deu para pegar o bizuzinho do O? Então tá tranquilo, né? Como eu falei, na revisão de véspera eu vou fazer um esquemazinho mais bonito. Agora vamos lá. Sobre essa parte de desconcentração, descentralização, já foi. Deu para entender, né? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre os princípios expressos. Lembrando que a gente tem princípios que são expressos e princípios que não são expressos, certo? Quais são os expressos? É o LIMP, né? O famoso LIMP. Então decora. Expresso é o LIMP. Me ajuda aí. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que o último foi a eficiência, tá? Então, o último princípio, ele foi feito uma emenda, eu não lembro o número da emenda, mas o último foi a eficiência, tá? Então, vocês decorem. Quando a questão perguntar princípio explícito, seria quem é o LIMP. Agora, os outros não são explícitos, tá? Beleza? Então, vamos lá. Quando a Constituição, no artigo 37, parágrafo 1º, diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Ela está... Nossa, manifestação não, né? Ela está manifestando um dos princípios da administração pública, assinale a alternativa que apresenta esse princípio. Então, qual é esse princípio? Pelo que você, conhecimento de vocês de mundo. O que vocês acham? Sério? Impessoalidade, beleza? Porque a ideia da impessoalidade seria, eu não posso ter essa promoção. Tá vendo que o cara, imagina eu vou fazer um hospital, aí eu vou lá e coloco meu nome no hospital. Vou estar fazendo o quê? Me promovendo, né? Vou dizer, pô, o hospital lá que ele fez. Não é assim. Então a gente tem que ser impessoal, beleza? Então é bem tranquilo.
A legalidade, vamos fazer o limpo agora. Legalidade, né? O primeiro? Está de acordo com a lei. É isso. A gente entende que nós, cidadãos comuns, a gente faz o quê? A gente faz o que a lei não manda, né? Faz o que a lei não proíbe, certo? A administração pública, ela faz somente o que a lei diz para ela fazer. Beleza? Então, é inverso. Então, legalidade, só vamos fazer o que está na lei. É isso. Tá? Legalidade. O outro, limpe, né? Impessoalidade, eu acabei de falar para vocês. Limpe, a moralidade seria mais uma ideia de ética, beleza? De ética, de moral, seria manter uma conduta adequada, tanto no serviço como fora dele, também é importante falar. Então, lá, limpe, moral, publicidade. Tem que dar publicidade, praticamente tudo, a publicidade é a regra, tá? Publicidade é a regra. Vai ter as exceções que a lei traz, mas a publicidade é a regra. E eficiência é mais uma ideia de custo-benefício, tá? Eficiência seria uma ideia de custo-benefício, de forma bem resumida. Beleza? Então, esse aí seria os nossos princípios expressos. Beleza? Expresso. Bora de novo agora. O artigo 37, caput da Constituição Federal, dispõe o quê? Que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em relação a esses princípios, assinale a alternativa correta. Então, eu vou ler, aí vocês falam se está certo ou se está errado, tá? O princípio da publicidade preconiza que os atos da administração pública devem receber a mais ampla divulgação possível entre os administrados, vedado o controle popular acerca da legitimidade da conduta dos agentes públicos. O que é que vocês acham? É vedado o controle popular? Quando eu estou postando, quando eu vou lá, coloco lá no portal Transparência, o salário de todos os servidores, não abre para que a pessoa, para que nós cidadãos conseguem, pô, mas por que esse cara está ganhando isso? Entendeu? A gente tem esse controle popular. A ideia da transparência, da publicidade é esse controle popular, beleza? Então, tá errado. Vamos para o próximo. O princípio da legalidade preceitua que toda atividade administrativa deve ser proscrita por lei. Caso contrário, a atividade será lícita. O que é que vocês acham? Hã? O princípio da legalidade preceitua que toda atividade administrativa deve ser proscrita por lei. Caso contrário, a atividade será lícita. Mas aquele finalzinho ali, ó. Caso contrário, a atividade será lícita ou ilícita? Ilícita, né? Seria ilícita. Como eu falei para vocês, nós, cidadãos comuns, a gente fala o quê? Fala que a lei não proíbe, né? A administração pública, ela fala que a lei manda, tá? Então tem essa diferença. Então, se eu faço alguma coisa que não está na lei, é ilícito. Vamos para o próximo. O princípio da impessoalidade exige que os atos administrativos sejam praticados sem favorecimentos ou perseguições. Certo, né? Tem que ser impessoal. Bora ver a próxima. O princípio da moralidade vem da prática do nepotismo na administração pública direta, mas permite na administração pública indireta. Nada a ver, né? Nada a ver, isso aqui é bem claro, né? Tanto a indireta como a direta. Então, nosso gabarito é letra C, né? C? C, né? C, isso mesmo. C, tá? Uma questãozinha bem facinha, né? Mas vai que cai, né? Tá só perguntando aí qual foi o último princípio adicionado. O último princípio explícito. Qual foi? Falei, né? Foi? Qual foi o último princípio adicionado? Eficiência, né? Antigamente era só o limpe, P mudo, P mudo. Aí depois adicionaram o E, ficou limp, tá? Então, lembra, o último princípio foi o limp, o E, beleza? Eficiência. Então, só para vai que cai, né? Ninguém sabe. É não? Ah, daqui é outra, né? Ah, é mesmo. É porque eu estou me confundindo. Então, vamos olhar isso aqui, então. São princípios da administração pública expressos no artigo 37 da Constituição Federal de 88, exceto. Então, está perguntando qual o princípio que não é expresso ou explícito. Qual?
Seria o quê? Seria o quê? Eficiência, né? O certo? Não, eu tô falando que o certo seria eficiência, né? Né? Então, letra D, tá? Acho que eu não trouxe a questão não, que eu tô falando para vocês, acho que eu não trouxe não. Vamos para a próxima. A administração direta inclui as autarquias. E aí? Começa aqui já. A direta inclui as autarquias, o que vocês acham? Então, meu irmão, nem olha, vai para a próxima. A administração direta inclui serviços desempenhados pela estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios, no caso da administração federal. O que vocês acham? A gente viu, né? Tá certo, né? Isso aqui? Então vamos lá para a próxima. A administração indireta é também chamada de descentralizada. Hã? A gente viu, né? Desconcentrado é quem? É órgão, né? Descentralizado é o quê? É ente. Beleza? Então, qual é o gabarito aqui? Qual? C, né? A primeira tá errada, certa e certa. Tranquilo essa questão aqui, deu para passar de boa, se cair dá para acertar. Ou não? Tem que falar, senão a gente fala outra coisa. Dá ou não dá? Dá? Vamos para a próxima. Sobre a responsabilidade civil do Estado. Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis no caso de dolo ou culpa. Então, quem é que vai ser responsável? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu sou um servidor público, certo? Eu estou lá dirigindo o carro lá da autarquia que eu trabalho, vamos dizer o Detran, dirigindo o carro. Eu vou lá e bato num carro de um civil. O civil vai entrar ação contra quem? Contra mim ou contra o Detran? Ou contra o Estado? Hã? Contra a pessoa jurídica, certo? No caso do Detran, teria que ser contra o Detran mesmo, né? Porque o Detran ele tem personalidade jurídica, né? Então, se eu tiver na função de servidor público, quem que vai responder? Quem vai responder é a pessoa jurídica. No caso, seria o Detran, tá? Vamos dizer, eu sou policial militar, estou dirigindo a viatura, bati no carro do civil, ele vai entrar com ação contra quem? Contra o Estado, certo? Porque a polícia militar é um órgão do Estado, certo? Beleza? Então é isso. Aí o que seria, lá na frente, pode haver o direito de regresso. Todo mundo sabe o que é direito de regresso? Sabe? Então vamos dizer, sou policial militar, bati no carro do civil. Ele vai entrar ação contra quem? Contra o Estado, certo? O Estado vai pagar ele e depois o Estado pode entrar com ação contra mim. Essa aí seria a ação de regresso. Ele vai entrar ação contra mim para eu poder pagar o Estado. Beleza? Então tem essa ideia. O cara vai cobrar do Estado, depois o Estado vai cobrar de mim. Essa aí seria a ação de regresso. Beleza? Então vamos ver essa questão de novo. Bora ler. Sobre a responsabilidade civil do Estado, responderão pelos danos causados que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou de culpa. Então quem? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público. O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Vou trazer uma partezinha que está na Constituição, tá? Bora ler aqui. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso quanto responsável no caso de dolo ou de culpa. Beleza? Então, seria o gabarito letra A. Isso aqui, ó. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público. Tranquilo? Isso aí seria responsabilidade civil do Estado. Tranquilo? Responsabilidade civil do Estado, de boa, né? Ação de regresso é o Estado contra mim e a ação normal vai ser o particular lá para o Estado. Tranquilo, né? De boa? Vamos lá. Aqui é sobre a discricionariedade. Todo mundo sabe a diferença de um ato vinculado com um ato discricionário? Todo mundo sabe a diferença? Discricionário, o administrador ele vai poder escolher
Vamos dizer que eu tenho 3 caminhos. Acho que não tem. Tem alguma coisa aí? Tem? Tem não, né? Tem não. Mas vamos dizer que eu tenho. Aqui é um ato. Eu tenho 3 caminhos para chegar nesse ato, certo? Quando é um ato discricionário, o administrador ele pode escolher se ele vai por aqui ou por aqui. Entendeu? Se é um ato vinculado, ele tem só uma escolha. Tá? Então, discricionário, eu vou ter uma margem de escolha. Um ato vinculado, eu não vou ter escolha nenhuma. Eu vou ter que ir para aquela direção ali e pronto. Tá? Essa seria a ideia de um ato vinculado. Lembrando que tanto discricionário como vinculado, ele está na lei. Beleza? Então, vamos fazer a questão aí que vocês vão desenrolar. Bora lá. De acordo com a definição de ato discricionário, o que caracteriza um ato administrativo como discricionário, segundo os princípios da administração pública. Então, vamos ver. A ausência de requisitos legais para a prática do ato. O que, é que vocês acham? Hã? O que, é que vocês acham? Tá certo? Ausência de requisitos legais para a prática do ato? Errado, né? Tanto vinculado como discricionário tem que estar na lei. Beleza? Vinculado e discricionário na lei. Bora ver a próxima. Necessidade de cumprir estritamente os requisitos de competência e de finalidade. Estritamente. Eu falei para vocês que quando é um ato discricionário, a gente tem uma margem de escolha, certo? Então, vamos para a próxima. Permissão ao juízo de valor, grau de liberdade é delimitado pela lei e o administrador deve avaliar os critérios de conveniência e oportunidade. Lembra? Discricionário, conveniência e oportunidade. Então, quando falar de conveniência e oportunidade, é um ato discricionário, tá? Então, lembra disso. C, tá certa, né? Obrigação de seguir criteriosamente todos os requisitos estabelecidos em uma lei. Isso aí seria uma ideia de um ato vinculado, tá? Então, de novo, discricionário, vinculado. Discricionário, eu tenho uma margem de escolha. Vinculado, eu não tenho essa margem de escolha, eu tenho que ir direto pelo aquele rumo ali, pronto. Vamos dizer, eu sou um servidor público, eu vou lá e fiz uma besteira lá. Vocês acham que o meu chefe hierárquico lá, ele tem escolha se vai me punir ou não? Hã? É vinculado, ele tem que me punir, pronto, tá? Agora, a advertência, aí seria um ato discricionário, ele pode escolher qual advertência, beleza? Dependendo do que eu fiz, tá? Então, vinculado, eu sou obrigado a fazer aquilo ali, pronto, beleza? Então, sobre ato vinculado e discricionário, deu para pegar? Deu, né? Agora, sobre um ato vinculado. O que caracteriza um ato administrativo vinculado, de acordo com os princípios da administração pública. Então, qual seria uma característica deles? A liberdade total de decisão. O que, é que vocês acham já? Nesse comecinho. Um ato vinculado, eu tenho liberdade de decisão? Para a próxima. Necessidade de avaliação de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade é quem? Certo? Discricionário. A próxima. Obrigação de observar apenas a legalidade, sem considerar os demais requisitos. Apenas a legalidade, sem os outros requisitos. Aí eu tô nem aí para moralidade. Hã? Vamos pro próximo. O fato de o administrador público não ter liberdade, não fazer juízo de valor, nem de conveniência e de oportunidade. O que, é que vocês acham agora? O fato do administrador público não ter liberdade, não fazer juízo de valor, nem de conveniência e nem de oportunidade. Se quiser, tá certo ou tá errado? Tá mais bonitinha, né? Ou não? Ele não pode fazer esse juízo de valor. Juízo de valor é quem? Discricionário, tá? Conveniência, oportunidade, discricionário. Quando é um ato vinculado, ele não tem esse juízo. É que nem o caso que eu falei para vocês. Eu trabalho lá sei lá, numa autarquia. Fiz uma besteira. O meu chefe, ele não tem juízo de valor se ele vai me punir ou não. Ele é obrigado a me punir, pronto, tá? Então ele tem que me punir. Isso aí seria um ato vinculado. Beleza? Então, sobre discricionário e vinculado, tá tranquilo? Se cair, dá para matar de boa, né? Né? Ou não? Agora pronto. Sobre essa parte de direito administrativo, foi somente isso, tá? A ideia foi pegar um pouquinho de cada assunto, beleza? Vai ver um pouquinho agora sobre rotina de compra. Vamos lá. Um dos objetivos da função de compra
é garantir o efetivo suprimento de materiais e serviços por meio da compra de insumos aos menores preços e na maior quantidade possível. O que vocês acham? Hã? Menor preço tá bom, né? Mas na maior quantidade possível. Aí eu vou lá encher o almoxarifado lá e pronto. Aí eu vou nem usar, né? Então tem que ser o quê? A quantidade adequada, né? A quantidade adequada. Vamos lá. Um dos princípios da administração pública é o da eficiência, que prevê que a gestão dos órgãos públicos seja exercida de forma mais eficiente possível, gerando resultados positivos para a entidade e para a sociedade. Dentro dessa lógica, se enquadra o princípio da economicidade, que pregoa atingir os melhores resultados possíveis com os recursos disponíveis. Eu acho que ele está errado, né? Eu acho que seria dentro, né? Dentro deste contexto, se encontra a função de compras, também denominada de aquisição. Então, vamos lá. A principal função dessa atividade seria o quê? Qual é a principal função da função de compras? Atingir o nível máximo de estoques? Vocês acham? Explorar o máximo os fornecedores? Utilizar os recursos financeiros do órgão em alguma coisa? Não? Tipo, alguma... O que vocês acham? Não, né? Beneficiar-se por meio de presentes oriundos dos fornecedores? Seria o quê? Uma improbidade, né? O suprimento da necessidade de materiais, produtos ou serviços que se tornam indispensáveis para toda a atividade. Hã? É mais bonitinha, né? Parece uma música, né? Fala tão bonita, é daqui mesmo. Então é isso aí, tá? Gabarito. Letra E. Vamos lá. Assinale a alternativa que evidencia uma ação incompatível com os objetivos da administração de compras de uma organização. Vamos lá, então seria algo incompatível. A. Desenvolver estudo de análise de valor, ou seja, custo versus benefício. Isso aí seria incompatível? Ou estaria certo eu fazer isso aqui? Ela está perguntando qual seria incompatível. O que vocês acham? Eu acho que é certo, né não? Hã? Certo, né? Desenvolver estudo de análise de valor, seja de custo versus benefício. Não é melhor não? Pô, eu trabalho no setor de compras. Não seria legal eu, pô, vou fazer um estudo aqui das lojas e tal, ver qual que melhor, tem um custo-benefício melhor, não seria adequado não fazer? Se eu trabalho naquele setor? Pô, essa loja aqui não está muito boa não, mas a dali está melhor. Eu não tenho que fazer essa análise? O que vocês acham? Tá? Porque quando a gente está falando de rotina de compras, a gente não tem que se basear somente pela administração pública, tá? Porque a rotina de compras, normalmente, ela é algo lá privado, beleza? Da empresa. Então, vocês podem se basear nesse sentido. Agora, se a questão de falar que é rotina de compras na administração pública, beleza, você se baseia pela administração pública, tá? Mas a rotina de compras, na base, assim, ela é da administração privada, beleza? Tá? Das empresas, tá? Então, se eu sou da empresa, eu vou poder olhar de empresa por empresa por empresa e ver qual melhor me atende. A administração pública vai ter que fazer licitação, né? Vai ter que fazer uma licitação. Se eu sou da privada, eu vou poder fazer essa análise de empresa por empresa, tá? Então, a gente tem que se basear nesse sentido aí. Então, A vai estar certo. B, adquirir materiais de forma econômica e compatíveis com a qualidade desejada. Tá certo isso aqui? Não adianta eu comprar um material barato, mas ruim, né? Certo? Não adianta, né? Então tem que ser bom, barato, né? 2B, né? Beleza? C, adotar uma visão de parceria com os fornecedores com relações de curto prazo. Hã? Seria o quê? Longo prazo, né? Essa relação. Então, nosso gabarito vai ser o quê? Está falando atividade que não é compatível. Gabarito. Letra C, né? Vamos para a próxima. Avaliar os reflexos do processo de aquisição na cadeia de suprimento e setor logístico. Também está certo, tá? Tem que fazer essa análise. Garantir o fluxo contínuo de materiais, serviços e informações. Então, vai acabando, eu vou repondo. Vai acabando, eu vou repondo, tá? Então, essa prática que não seria adequada seria C, adotar uma visão de parceria com os fornecedores, seria certo. Agora, com relação de curto prazo, estaria errado. A ideia seria uma relação
de longo prazo, beleza? Que vai fazendo preços especiais e tudo que a gente vê lá nas empresas, né? A gente vê esse tipo de relação, tá? Então, beleza. Gabarito, C. Os objetivos da função de compra incluem, entre outros, a manutenção de um cadastro de fornecedores que garanta o fluxo de materiais e a compra com qualidade, celeridade e o menor preço. Isso aí seria uma das funções do setor de compras? O que vocês acham? É pelo conhecimento de mundo mesmo de vocês? Hã? O que vocês acham? Manutenção do cadastro, é importante, né? Fluxo de materiais é importante também. Compra com qualidade, celeridade, né? Não adianta comprar um negócio, mas vai demorar um tempão para chegar. E menor preço. Tudo certo, né? Eu acho. Então, gabarito certo. Normalmente, nessa parte aqui, tipo ética, essa parte aqui de rotina de compras, às vezes, pelo nosso conhecimento ali do dia a dia, de mundo, a gente consegue desenrolar, beleza? Então, dá para desenrolar. Já vi ali, por aí, que tá certo, vi uma palavrinha errada e mata ela, tá? Então, gabarito, certo? Vamos lá. O planejamento de compras adequado deve seguir estratégias para que os custos relacionados ao volume de venda, prazos e recursos da organização sejam reduzidos ao máximo possível. O que é que vocês acham? Bom vocês lerem também, que a gente consegue entender melhor quando a gente mesmo lê, né? Hã? Vocês acham? Vamos ler de novo com calma. O planejamento de compras adequado deve seguir estratégias para que o custo relacionado, então o custo relacionado ao volume de venda, prazo e recursos da organização sejam reduzidos ao máximo. Quem vai ser reduzido ao máximo? O custo, né? Tá certo ou tá errado isso aqui? Questão de português, né? Mais de português, né? Então, o que vai ser reduzido ao máximo? Os custos, certo? Então, o que vocês acham? Se eu estou reduzindo os custos ao máximo, tá certo ou tá errado isso aqui? Certo, né? Essa questão aqui era até mais de português, né? Então, certo, tá? Vamos lá. Não é considerada uma atividade da área de compras. A. Inspecionar materiais adquiridos. Vocês acham da atividade da área de compras ou não? Inspecionar os materiais adquiridos? Almoxarifado, tá? Então, rotina de compras, a função de compras, quem trabalha lá, não é responsável por inspecionar os materiais. Eu até falei na aula lá, né, que eu já trabalhei na área de compras. E normalmente a gente não vai lá inspecionar, tá? Eu posso ir por boa vontade, vou dar uma olhada, mas esse trabalho não é do setor de compras, seria do setor do almoxarifado, beleza? Ele vai lá e recebe, aí fala para o setor de compras, não, deu certo, tá? Seria essa a ideia. Então, eu trouxe a questão aqui, porque se cair uma coisa parecida, inspecionar material, um coisa do tipo, às vezes a gente pode achar que faz parte, né? Mas não faz parte, tá? Faz parte do planejamento, a compra faz parte, toda essa ideia faz parte, até um pós-compra também faz parte, mas a ideia de inspecionar o material não faz parte, beleza? Setor de compras. Então, nosso gabarito vai ser letra A, tá? Então, lembra, inspecionar o material não faz parte do setor de compras, beleza? Agora, as outras é bem tranquilo, então não vai precisar nem ler, tá? Oi? Hum. Sim, sim, mas ele está falando, ó, inspecionar o material. Então, vou lá, comprei o material chegou. Depois que chegou lá no almoxarifado, quem vai inspecionar não é o setor de compras, é o almoxarifado, tá? Mas sim, 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 sim. Sim, tem todo o trâmite, sim, tá? Tem todo o trâmite, dependendo se é pregão, concorrência. Mas isso aí é um assunto, isso é licitação mesmo, tá? Quando eu tô falando de rotina de compras, é algo mais
Mas assim, mais tranquilo. Não dá pra gente entrar na licitação, não, porque licitação é um negócio muito mais específico. Sabe a dificuldade que é, né? A 14.133, né? Licitação. Essa lei aí. Ela é um pouquinho mais complicada. Então não adianta entrar nela, não. Isso é só pra gente ter mais ou menos a noção, tá? Então, beleza. Vamos lá. Em relação à compra no setor privado, julgue o índice subsequente. O espaço virtual disponibilizado pela web permite a redução dos custos de transação no processo de compra. O que vocês acham? Você acha que diminui? Isso é pelo conhecimento de mundo de vocês, conhecimento de mundo. Né? Mais barato normalmente, né? Olha lá. O espaço virtual disponibilizado pela web permite a redução dos custos de transação no processo de compras. Acredito que permite ou não? O que vocês acham? Permite, né? Pô, às vezes, vamos dar um exemplo para vocês. A gente vai trabalhar numa escola, certo? Eu sei que nessa escola usa tantos, como é aquele papel? É Chamex, é? Como é que é? Aqueles que vem aqueles, acho que é 1000, né? Como é que é o nome? Chamequim, né? Eu acho que é uma coisa assim o nome. Eu sei que usa tantos aquele ali por mês, certo? Então, se eu tenho disponibilidade da web, eu posso fazer uma pesquisa, ver qual site que é mais barato e saber pedir esse material, porque eu sei o quanto que eu vou usar. Então, no lugar de eu chegar lá na loja do cara e comprar caro, eu posso fazer na tranquilidade, posso comprar lá no fornecedor em outro canto por conta da web, tá? Isso é só um exemplo. Mas no lugar de eu ficar mandando, por exemplo, documento pelo correio, eu posso fazer um ofício pela web, tá? Então, é um negócio muito mais tranquilo, beleza? Então, no geral, a web vai diminuir os custos. Só isso. Tá? Não adianta se aprofundar muito, não. A web vai diminuir os custos, tá? Beleza? Vamos lá. O planejamento das ações no setor de compras é essencial para o bom desempenho das atividades. Dentre as vantagens que um planejamento traz para a organização, assinale a alternativa incorreta. Você está querendo saber o que é errado, beleza? Então, facilitar o planejamento, tá? Planejamento facilita e agiliza o processo de tomada de decisão. Se você tem um planejamento adequado, facilita, né? Vamos para a próxima. Cria alternativas gerenciais. Pô, se eu estou aqui, fiz um planejamento, eu tenho 3 empresas aqui na minha frente. Se uma der errado, eu posso ir para outra, certo? Né? Então, se eu tenho um planejamento, eu posso fazer esse tipo de gerenciamento. Beleza? Então, o que vocês acham? Está certo ou está errado? Certo, né? Eu vou criar outras alternativas. Porque imagina, eu faço um negócio sem planejamento algum. Faço lá na hora. Pã, essa empresa aqui deu errado. Como é que eu vou pegar outra? Porque eu não fiz planejamento de nada. Não sei nem quem é que vende isso aqui. Né? Então, se eu fiz o planejamento adequado, eu vou ter várias opções. Beleza? Então, está correto. Possibilidade, não, possibilidade, ó, possibilita a obtenção de melhores resultados. Tranquilo também, né? D, desarranja o processo de tomada de decisões. O que, é que vocês acham? Desarranja o processo? Tá falando que piora, né? Deixa o processo ruim de decisão. Nada a ver, né? O planejamento ele vai melhorar esse processo de decisão. Então, gabarito, letra D, certo? Ah, beleza. Porra, que merda aqui. Vamos lá. O processo de aquisição tem a finalidade de obter matérias-primas para o processo produtivo do hospital, os quais podem ser componentes, acessórios ou serviços. As compras podem ser consideradas uma decisão estratégica, pois envolvem custo, qualidade e velocidade de resposta, considerada que este processo também inclui a seleção de fornecedores. Os contatos de negociação e as decisões que envolvem compras locais ou centrais, a alternativa correta dos tipos de classificação de compra. Você está querendo saber, em resumo, quais são os tipos de classificação de compra? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou acelerar. Gabarito é A. A gente pode ter compra centralizada e compras descentralizadas. Beleza? Eu trouxe as características aqui, ó. Centralizado. Dá uma ideia. Deixa eu pegar esse quadro. Então, vamos dizer aqui, ó. Aqui, certo? Aqui é uma empresa. Beleza? Aqui é uma empresa. Aí aqui eu vou ter o setorzinho, sei lá, o setor de limpeza. Aqui eu vou ter o setor de RH. Aqui eu vou ter o setor, não sei qual trabalho, mas o trabalho propriamente dito.
E aqui eu vou ter o setor de compra. Quando é centralizado, esse setor de compra, ele compra todo mundo. Beleza? Então, se é centralizado, esse setor de compra, ele compra para todo mundo. Beleza? Se é descentralizado, cada setorzinho desse vai ter o seu setor de compra dentro dele. Então, a cozinha vai ter o seu próprio setor de compra da cozinha, vai pedir só material de cozinha. A limpeza, só material de limpeza. Beleza? Então, seria essa a ideia. Essa ideia. Centralizado, vai ser um setor só, vai comprar para todo mundo. Esse, é, isso. Compra para todo mundo. Tá? Quando é descentralizado, cada setorzinho vai ter seu próprio setor de compra lá dentro dele. Tranquilo, né? Aqui eu trouxe umas características. Então, olha lá. Centralização permite permite economia de escala. Se eu vou comprar muita coisa, né? Abaixo o valor, né? Abaixo o custo, né? Maiores descontos. Evita compras duplicadas. E o contra, lentidão no processo. Então seria algo ruim, beleza? Imagina, eu vou ter que comprar, só esse rapaz aqui vai ter que comprar para todo mundo. Aí ele vai ter que conhecer cada setor aqui, as particularidades de cada um setor, vai ter que ver o que serve, o que não serve, então é um negócio muito mais lento. Apesar de eu ganhar um maior desconto, né? Se eu pedir as coisas em escala, normalmente eu ganho um maior desconto, certo? Então seria as características da centralizado. Descentralizado. Cada unidade tem seu próprio setor de compras, como eu falei. A cozinha tem o da cozinha, RH tem o do RH. Celeridade no processo. Se eu sou da cozinha lá, almoxarifado da cozinha, se eu comprar as coisas somente para a cozinha, pô, não é muito melhor, não é muito mais ligeiro, certo? Celeridade no atendimento das necessidades da organização. Então vamos dizer, eu estou aqui no RH, dizer que eu estou aqui no RH. Aconteceu um BOzinho, estou precisando de material, aí eu vou ter que fazer o quê? Lá para o setor de compra fazer toda a análise, então vai demorar muito, certo? Se o cara que está aqui do meu lado, ele que faz a compra para mim, é muito mais ligeiro. Se o cara sabe a necessidade do dia a dia, é muito mais fácil para ele comprar, beleza? Então seria uma ideia, ó. Celeridade no atendimento das necessidades da organização. Então, centralizada e descentralizada, beleza? Então deu para entender? Centralizado, descentralizado, tranquilo, né? Então bora avançando. Beleza. Esse aqui também é de boa. Vou ter que dar uma avançada, tá, gente? Acho que essa parte de ética aqui é uma parte bem tranquila, então vou avançar para um negócio mais complicado, tá? Porque não vai dar tempo de ver tudo, não. Agora a gente vai falar sobre arquivologia, tá? Arquivologia. Vou fazer um esqueminha aqui rapidão. Na arquivologia, quem é mais antigo vai falar, tá? A gente vai ter. Qual é o primeiro arquivo? O quê? Corrente, certo? Eu vou fazer só assim, tá? Corrente. Próximo. Intermediário. Próximo. Permanente. Permanente. Aqui, eu uso o documento no dia a dia, tá? O documento, normalmente, ele está perto de mim, certo? Aqui, não tanto, beleza? É o mais ou menos. A questão vai deixar bem claro para vocês. Que eu não uso com tanta frequência, mas eu posso usar ainda. Aqui, eu não uso mais ele, tá? Aqui eu não uso mais ele, beleza? Então, vamos lá. Todo mundo sabe isso aqui? Sabe, né? A maioria? Beleza. Aqui, eu tenho um valor primário, tá? Tanto arquivo corrente como intermediário, eu tenho um valor primário. O que é esse valor primário? É o valor administrativo, que é o valor para que ele foi criado, certo? Então, se eu criei aqui um ofício, por exemplo, para pedir alguma coisa, qual foi a ideia dele? Foi pedir, certo? Então, é o valor administrativo dele. Então, quando eu estou no arquivo corrente ou no arquivo intermediário, aqui ele tem valor primário, que é o valor para que ele foi criado, é o valor administrativo, certo? Então, corrente, intermediário, valor primário. Aqui no permanente, eu tenho um valor secundário. Seria mais o valor histórico, informativo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Lá quando o Acre passou a ser Estado,
normalmente teve um documento, certo? Que formalizou isso, né? Teve um documento que formalizou. Quando ele foi criado, ele era o quê? Era corrente, certo? Porque ele foi feito naquela época, corrente. Depois de um tempo, ele pode ter sido passado para o intermediário, beleza? Não usou mais com tanta frequência. E hoje em dia ele é o quê? Permanente. Por que ele é permanente? Por conta do valor histórico, certo? Beleza? Para eu ver, porra, olha que o documento, o Acre se tornou Estado. Beleza? Seria essa a ideia. Do valor do valor secundário. Beleza? Então, valor primário, valor administrativo, valor secundário é o valor informativo, histórico, probatório também. Tá? Então, essa é a ideia. Aqui eu também posso chamar o corrente, primeira idade, segunda idade e terceira idade. Tá? Também posso chamar dessa forma. Corrente, primeira idade, intermediário, segunda idade e permanente, terceira idade. Beleza? Terceira idade. Vocês não confundam idade com o valor, com o valor. Aqui, ó, primeira idade, segunda idade, terceira idade. Aqui, valor primário, valor secundário. Então, vocês não confundem idade com valor. Beleza? Tranquilo? Idade com valor. Quando o documento está aqui no corrente e ele vem aqui para o intermediário, qual é o nome disso? Transferência, certo? Então, eu vou anotar. Nossa, que for pequeno, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, quando o documento estava aqui e veio para cá, qual é o nome? Transferência, né? Transferência, quando ele veio para cá. Quando ele veio para cá, aliás, quando ele veio daqui para cá, seria o quê? Recolhimento. Então aqui, recolhimento, tá? Outra coisa, ele pode vir tanto daqui direto para cá, tá? Então, às vezes a questão vai dizer que ele tem que ter essa ordem, obrigatório, mas não. Ele pode ser direto do corrente, direto permanente. Vai ser o quê? Recolhimento, tá? Então, chegou no permanente, recolhimento. Independente se ele veio do corrente ou do intermediário. Até um bizu que eu passei para a turma, quer saber a diferença da transferência para o recolhimento? Lembra de carro, tá? Trânsito. Se eu falei, transferir meu veículo para outra pessoa, dá ideia de quê? Ele está em ciclo ainda, certo? Né? Transferir. Se eu falei, pô, o Detran recolheu meu veículo. Ok, dá ideia de quê? Que ele não está mais, né? Não está mais no trânsito, né? Ele está recolhido. Ou seja, essa é a ideia. Permanente, ele está recolhido. Beleza? Show? Então, corrente para o intermediário, transferência. Corrente para o permanente ou intermediário para o permanente. Qual o nome? Recolhimento. Beleza? Bora avançando. Vamos lá. Um pouquinho de água aqui. Em determinado município, convencionou-se que a guarda dos documentos de arquivo se daria de forma separada, conforme as idades dos documentos. Considerou-se, porém, que o setor em que seria guardado os documentos de valor secundário deveriam possuir estrutura diferenciada, devido às suas características e necessidade de uso. É correto dizer que os documentos de valor secundário são guardados onde, meus senhores? Falei, né? Valor secundário é quem? Permanente. Valor primário é quem? Corrente, intermediário. Tá? Beleza? Tem outras nomenclaturas também, não sei se eu trouxe aqui. Gabarito é, lá, arquivo primário. Constitui os documentos administrativos, corrente, ativos. Os intermediários também são chamados de semiativos. Tá? Primeira idade, arquivo corrente. Também é chamado de arquivo ativo. Segunda idade, arquivo intermediário, que também é chamado de arquivo semi-ativo. Arquivo secundário são os documentos de valor HPI, histórico, probatório ou informativo. Portanto, permanentes. Terceira idade, arquivo secundário inativo. Tá? Então,
Só um resuminho aí para vocês. Beleza? Ia tirar foto, não sei. Pode ficar à vontade. Pode passar já? Beleza. Vamos lá. Considerando um documento de arquivo, qual dos seguintes itens não se enquadram nessa categoria? Vai lá, bora ver então. Qual não se enquadra nessa categoria? Documento de um arquivo, tá? Ata de reunião de um departamento público, isso aí seria um documento ou um arquivo? Vocês acham? Uma ata, né? Falando aqui, vocês sabem a diferença de documento para arquivo? Sabe? Falei. Documento para um arquivo. Um arquivo, por exemplo, eu tenho um arquivo, dentro dele eu tenho vários documentos, seria uma guarda de documentos, tá? Tipo assim, vamos dizer que eu tenho um arquivo permanente, lá vai ter todos os documentos permanentes, seria essa a ideia, tá? Então, vários documentos formam um arquivo, estão guardados dentro do arquivo, só para título de curiosidade, beleza? Então, lá, ata de reunião de um departamento público, seria considerado um documento? Seria, né? Uma ata? Uma e-mail contendo informações relevantes para a administração pública. Seria também considerado documento? Seria, né? Hoje em dia também usa-se muito e-mail, né? Beleza? Então, o e-mail também seria considerado. Vamos lá. Fotocópia de um documento original. O que vocês acham? Vamos ver o próximo. Um software de um computador utilizado para gerenciamento de arquivos. Um software seria um arquivo? Ou seria um documento? Hã? Acho que não, né? Isso daqui é bem intuitiva também, tá? Realmente, gabarito, letra D, tá? Só para a gente saber essa diferença. A outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, cadê? Aqui, ó. Tanto no arquivo corrente como intermediário, são os únicos que eu posso eliminar, tá? Então, só posso eliminar o arquivo corrente ou intermediário, tanto faz. Às vezes, do corrente mesmo, eu posso eliminar ele direto, tá? Ou posso eliminar no intermediário. Permanente, nunca. Beleza? Então, só para você saber também. Bora lá. Os documentos de arquivo são imprescritíveis, ou seja, não podem ser eliminados. Os documentos de arquivo podem ser eliminados ou não? Pode, né? O que vocês acham? Acabei de falar para vocês, né? Pode, né? Então, tá o quê? Tá errado, né? Agora, se ela falasse aqui, os documentos de arquivo corrente intermediário não pode ser eliminado, estaria certo ou estaria errado? Os documentos de arquivo corrente intermediário não podem ser eliminados. Errado, né? Porque eles podem ser eliminados, a gente viu aqui, né? Então, eu trouxe até um resuminho aqui, ó. Regra, podem ser eliminados tanto na fase corrente como na fase intermediária. A exceção, no artigo 10, os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis, então não pode eliminar ele, tá beleza? Então lembra, corrente, intermediário, eu posso eliminar, pode jogar fora. Permanente, nunca, beleza? Vamos lá. Os documentos de arquivo de valor primário pertencem ao arquivo permanente. E aí, minha gente? Certo? Errado, né? Vamos lá. O valor primário é quem? Corrente intermediário, certo? Valor primário. Valor secundário, permanente. Beleza? Então, documento de arquivo de valor primário pertence ao arquivo permanente. Tá errado, né? Poderia ser tanto corrente como intermediário ali, ao gabarito estaria certo. Mas gabarito, errado. Para a próxima. Como deve ser feito o arquivamento correto de documento digital? Então, bora ver, né? Vamos lá. Salvar o documento em qualquer parte do computador e imprimi-lo em papel. O que vocês acham?
conhecimento de mundo. Aqui não precisa saber de arquivologia. Tá? Conhecimento de mundo. Vocês têm um documento muito importante. Aí vocês não fazem isso aí? Qualquer pasta, tô nem aí. Hã? Não dá, né? Então, beleza. B. Converter o documento para PDF e armazená-lo em um disco rígido externo. O que vocês acham? Eu pego tipo um pendrive, jogo lá, jogo no pendrive, puxa. Hã? Beleza, tá em dúvida? Então deixa lá paradinho, né? Bora ver as próximas. Beleza. C. Salvar o documento em um repositório digital institucional e seguir as normas de arquivamento da organização. Falou mais bonitinho, não foi? Foi até uma música, né? Então, normalmente, esse tipo de questão aqui, falou bonito, irmão, vai nela, tá? Falou bonito, vai nela. Falou aqui, ó, lá, seguir as normas de arquivamento da organização, não sei o que, institucional. Então, falou bonito, normalmente acerta, tá? D. Fazer backup do documento na nuvem e excluir do computador. Nunca também, né? Nada a ver. É, nada a ver, né? Então, gabarito letra C, tá? Beleza? Letra C. Show? No arquivo intermediário, considerado uma extensão do arquivo corrente, predomina o valor. Então, qual o valor predomina? Hã? Probatório não, né? Probatório seria quem? Histórico seria quem? Cultural seria quem? Informativo seria quem? E primário. Então, primário, beleza? Gabarito. Tranquilo, né? Depois que ela vem uma explicaçãozinha básica, dá para desenrolar de boa. Aqui eu trouxe um resuminho. Vamos revisar aqui de novo. Primeira arquivo corrente, também chamado de arquivo ativo. Beleza? Tem o quê? Valor primário alto, valor imediato, fica próximo de quem produziu. Acesso restrito aos produtores. Beleza? Então, acesso a quem produziu ele. Arquivo, a segunda idade, arquivo intermediário, também chamado de arquivo semiativo. Valor primário baixo ou decrescente, valor imediato. Não precisa ficar próximo dos produtores, acesso restrito aos produtores ou quem for autorizado por eles. Beleza? Arquivo corrente, arquivo intermediário. Vamos pro próximo. Terceira idade, arquivo secundário. São os documentos com valor HPI, histórico, probatório ou informativo. Beleza? Arquivos permanentes. Aí, beleza. Arquivos permanentes são aqueles que quase não são mais consultados por terem perdido a relevância administrativa, ou seja, valor primário. Para a instituição, normalmente se trata de arquivos muito antigos, porém, precisaram permanecer guardados devido ao seu valor histórico ou informativo, que seria o valor secundário. Valor imediato, né? A gente viu que os dois casos seria o quê? Valor imediato, né? Aqui a gente tem o valor imediato. Função histórica, meio para conhecer o passado e a evolução da entidade. O acesso é livre. Aumenta um documento desse tipo, vamos dizer, o documento de criação de uma empresa. Aí vão estar lá, né, no quadro todo bonitinho ali, vai estar lá no canto bem legal para todo mundo lá e dar uma olhada, certo? Né? Normalmente esse tipo de documento. Então por isso está falando ali, o acesso dele normalmente é livre. Tá? Seria um meio de conhecer o passado de uma entidade, lá quando ela foi criada. Às vezes a gente vê uma foto muito bonita, né? Antiga, de quando estava sendo criado. Então seria mais ou menos essa ideia. Tranquilo? Vamos lá. O arquivo que pode ser alterado, alimentado e modificado a qualquer momento é denominado o quê? Arquivo permanente? O arquivo intermediário? O arquivo central? O arquivo corrente? Tá? Então a gente tem que ter ideia que o arquivo corrente, normalmente ainda estou fazendo ele. Tá? Ele está fazendo, estou fazendo ele. Então se estou fazendo o negócio, eu posso modificar, certo? Né? Normal que eu modifique. Beleza? Então eu trouxe até um resuminho aqui, ó. Passou? Não. Ah, arquivo corrente em curso, tá? Então, normalmente eu estou fazendo ele ainda, em curso. Arquivo intermediário, ele é o que? É temporário. Porque quando eu estou no arquivo intermediário, normalmente o que eu faço no arquivo intermediário? Ou eu vou excluir ele, certo? Ou eu vou jogar para o permanente.
beleza? Então, por isso que a gente fala que o arquivo intermediário é temporário, ele está lá só por um tempo, até eu me decidir. Se eu vou jogar ele fora, né? Se eu vou excluir ele, jogar fora é né? Todos os padrões que tem lá, beleza? Não é assim jogar fora. Eu estou falando, mas só para entender mais fácil, tá? Então, ou eu vou jogar ele fora, ou eu vou jogar ele por permanente, tá? Então, por isso que a gente fala que ele é temporário. O arquivo permanente é definitivo, não posso alterar nada, beleza? Então, a alteração normalmente ele vai ser lá no arquivo corrente. Show? Deu para entender essa partezinha? Vamos lá. Arquivo ativo, arquivo inativo e arquivo morto, tá? Arquivo ativo, a gente vai lembrar de quem? Valor corrente, tá? Arquivo corrente. Arquivo inativo, vai lembrar do intermediário. Arquivo morto, a gente vai lembrar do permanente, tá? Só para lembrar. Mas o permanente ele não é morto, né? Porque morto é onde eu vou jogar o que não presta, certo? A gente não pode fazer essa analogia, porque às vezes pode confundir. Mas assim, a título de prova, ele tem característica parecida, tá? Então, a título de prova dá para considerar. Mas na realidade, na real, não pode, né? Porque imagina, eu tenho um documento muito importante para a empresa, eu vou deixar lá no arquivo morto? Não adianta, não presta? Não dá, né? Mas a título de didático, assim, para uma prova, a gente pode considerar, tá? O arquivo morto é um arquivo permanente. Só a título de prova, tá? Então, beleza. Ah, tá aí a questão já, né? A alternativa correta. Arquivo ativo. Mantém arquivados documentos e papéis de uso, consulta e referência constantes e atuais. O que vocês acham no arquivo ativo? Arquivo ativo ele tem característica do arquivo corrente, tá? O que vocês acham aqui? Arquivo ativo mantém arquivados documentos e papéis de uso, consulta e referência constantes e atuais. O que vocês acham? O que eu estou falando? O arquivo ativo ele tem característica do arquivo corrente. Então, foi o que eu falei, o arquivo corrente é quem? Eu estou usando ele no dia a dia, ele está bem próximo de mim. Então, seria a ideia do arquivo corrente, tá? Então, é a mesma característica. O que vocês acham? Certo, né? Certo, né? Então, beleza. Bora ver o erro das demais. Arquivo morto. Arquivo morto. Armazena documentos de frequência de uso. Hã? Tá errado, né? Frequência de uso seria quem? Isso. Tá? Então, o arquivo morto, eu não vou mais usar ele. Arquivo inativo. Guarda documentos e papéis que oferecem frequência de uso, consulta e referência nula. Essa ideia de frequência de uso seria quem? Seria o corrente ou ativo, né? Beleza? Arquivo morto. Precisa, inclusive, ser organizado dentro de técnicas e regras diferentes de prevalência para um arquivo ativo. Isso aí tem nada a ver não, tá? Isso aqui vocês podem considerar. Essa D e essa E aqui. Beleza? Tem nada a ver não. Tá? É porque eu não vou explicar, senão vai dar um bolo. Beleza? Mas eu trouxe essa questão só para vocês terem noção. O arquivo ativo. Questão falou de arquivo ativo, vocês lembram do arquivo corrente, tá? Arquivo ativo, lembra do corrente. Arquivo inativo, vocês lembram do intermediário. E arquivo morto, ele não é o permanente, tá? Não é, mas as características dele é parecido com o permanente, beleza? Tranquilo? Então vocês lembram. O arquivo corrente, frequência de uso, né? Constantemente perto de mim. O arquivo intermediário, fica lá. Talvez eu use ou não, fica lá mais ou menos. Permanente, não uso mais, tá? Então, se cair ativo, inativo ou morto, vocês vão saber desenrolar, beleza? Aqui foi só... Cadê? Aí foi só o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, não precisa nem ver, não. Agora, a gente fala um pouquinho sobre os princípios da arquivologia, tá? Princípios. É a minha aposta grande em princípios, tá? Tanto aqui na arquivologia como na redação oficial. Eu gosto que a banca goste desses princípios, beleza? Então vamos lá. São princípios arquivísticos ou da arquivologia. Proveniência ou respeito aos fundos. Qual é a ideia? Vamos lá. Os documentos de instituição não devem se misturar com os de outra instituição. É isso. Então, se eu tenho um documento da instituição, não posso misturar com o de outra. Você seria quem? Proveniência ou respeito aos fundos. Mesma coisa.
Beleza? Então, não posso fazer essa mistura, tá? De instituições diferentes. Organicidade. Os documentos devem refletir a estrutura, as funções, as atividades da entidade produtora em relações internas e externas. A gente entende que um documento ele tem características de quem criou ele, tá? Ele tem características de quem criou ele. Então, normalmente, um documento vindo lá da Secretaria de Educação, ele tem característica quais características? Seria educação, sei lá, ensino médio, ensino fundamental, tem alguma coisa parecida com isso, beleza? Então, a gente entende que os documentos ele têm características orgânicas de quem criou ele. Ele tem estruturas de quem criou ele, assuntos de quem criou ele, beleza? Se eu estou falando do documento lá do Detran, normalmente ele vai estar relacionado o quê? A trânsito, né? Educação de trânsito, alguma coisa parecida. Documento lá da educação, vai estar falando o quê? De educação, ensino médio, fundamental. Documento lá da PM, segurança, então, entendeu? Então, se eu pego um documento, eu consigo saber as características da entidade produtora, né? Beleza? Então, isso aí seria a ideia da organicidade. Ele tem características orgânicas de quem criou ele. Tranquilo? Sobre a organicidade, deu para pegar? Todo mundo? Dá menos joia assim para eu saber. Bom, valeu. Indivisibilidade ou integridade. Não se deve dividir, mutilar ou separar os documentos. Normal também, né? Aí o próprio nome, ele já traz o conceito, né? Integridade ou indivisibilidade, eu não posso separar, tá? Unicidade, único. Só isso. Então você lembra. Cada documento é único no contexto em que foi produzido ou criado. Então, unicidade, único. Tranquilo? Cumulatividade ou naturalidade. Os documentos de arquivo são uma formação progressiva, orgânica e natural. Cumulatividade e naturalidade. Cumulatividade é que os documentos normalmente eles vão se acumulando, tá? Se acumulando. E naturalidade é que nem eu sempre dou exemplo, né? Eu quero comprar um notebook daquele. Eu comprei ele, beleza? Mas a nota fiscal, por exemplo, ela vem de forma natural. Eu não queria uma nota fiscal, eu não queria comprar uma nota fiscal, eu queria comprar um notebook. Mas a nota fiscal ela vem de forma natural. Essa seria a ideia da naturalidade. Eu não quero fazer o documento. Vamos dizer, eu quero fazer um pedido de alguma coisa para cá, para essa escola. Vou fazer um ofício, certo? Pedindo. A minha ideia não era produzir um ofício, era querer que o negócio venha para cá, tá? Então ele vem de forma natural. Eu não me esforço para ter ele vem de forma natural. Beleza? Então, cumulatividade, ele se acumula com o tempo, normal, tá? Naturalidade, ele vem de forma natural. Tranquilo? Cumulatividade. Territorialidade. Os arquivos, em regra, devem ser organizados no lugar onde foram criados. Então, também o próprio nome já fala o conceito. Pertinência. Leva em consideração apenas o assunto. Então, pertinência leva em consideração ao assunto, tá? Então, se falou da pertinência, é o assunto. Reversibilidade. As ações dos arquivos podem ser revertidas, caso necessário. Então, reversibilidade é que eu posso fazer, eu posso reverter, beleza? Caso necessário. Tranquilo? Ordem original ou ordem primitiva. Os documentos devem ser mantidos segundo a ordem original, sequência rigorosa dada pelo produtor. Então, se eu fiz o documento e eu dei essa ordem aqui, ela tem que ser seguida, tá? Isso seria ordem original ou ordem primitiva, tá? Então, se chegar na questão e falar que está em ordem inversa de quem produziu, está afrontando o princípio da ordem original ou ordem primitiva, tá? O princípio da veracidade é a qualidade de um documento representar a verdade dos fatos. Então, normalmente, se eu tenho um documento, a gente tem a ideia de que aquilo ali é verdade, beleza? Essa aí seria a ideia da veracidade. Então, isso aí seria um resumão sobre os princípios da arquivologia, beleza? Vou fazer uma questãozinha então, para ver se dá certo. Vamos lá. O princípio da arquivística, que considera que os arquivos espelham a estrutura, funções e atividades da entidade que o produziu, ou acumulam em suas relações internas e externas. Denomina-se o princípio da... E aí? Olha para vocês. Eles espelham a estrutura, funções e atividades da entidade. Vou dar exemplo para vocês. Um documento vindo lá do Detran tem característica de trânsito. Da educação, que é educação.
tem característica de quem criou ele. Então, vocês acham que é o quê? Organicidade, né? Ele tem característica o quê? Orgânica, né? De quem criou ele. Então, isso aí seria o quê? Organicidade. Isso aí, meu gente. Então, vamos fazer uma revisão. Proveniência é o quê? Proveniência. É isso, tá? Proveniência, respeitar os fundos. Confunde com a pertinência, né? Pertinência, assunto, tá? Proveniência ou respeitar os fundos. Eu não posso misturar documento de entidades diferentes, beleza? Organicidade, foi o que a questão trouxe. Unicidade, cada documento é único no ambiente em que ele foi criado. Indivisibilidade, tranquilo, né? O próprio nome já fala. Eu não posso mutilar, não posso dividir um documento. E cumulatividade, os documentos vão se acumulando no passar do tempo. Então, nosso gabarito é o quê? B, né? Tranquilo, né? Então, beleza. Vamos lá. Durante a reorganização de um arquivo histórico, um documento arquivista encontra uma coleção de documentos que foram misturados ao longo dos anos, pertencente a diferentes órgãos produtores. Tá vendo? Tem uma porrada de órgão produtor lá e ele não sabe quem é quem. Para restaurar a ordem e o valor informativo do arquivo, qual princípio arquivístico ele deve aplicar e como isso deve ser feito. Então, ele foi lá, aí tinha uma porrada de documento. Tinha um documento do Detran, outro da Cefaz, outro da Secretaria de Educação, uma porrada de documento. O que é que ele tem que fazer para organizar isso tudo? Qual o princípio que ele tem que usar? Hã? O que vocês acham? Ele pegou lá, tinha uma porrada de documento de várias entidades diferentes. Ele pegou tudo. Qual o princípio que ele tem que usar para isso aí? Proveniência, né? O respeito aos fundos. Tem que separar. Pô, daqui é da, não, daqui é da Cefaz. Daqui é da PM. Então vai separando de um por um. Essa seria a ideia da proveniência ou respeitar os fundos, né? Tranquilo? Então, aplica o princípio da ordem original? Não, né? Territorialidade, cumulatividade, proveniência, tá certo, né? Proveniência, reorganizando os documentos de acordo com seus órgãos produtores originais. Então é isso. Proveniência, eu não posso misturar documento de entidades distintas. Beleza? Isso aí seria a proveniência, tá? Normalmente as questões eu gosto muito, tá? Essa proveniência. Muito mesmo. Proveniência, também chamar de respeito aos fundos. Gosto muito. Beleza? O gabarito, letra. Boa. Vamos lá. O princípio da arquivística que determina que os documentos de arquivo devem conservar seu caráter único em função do contexto em que foram produzidos. É o princípio da único, né? Lembra? Único, unicidade. Tá? Então vocês lembram. Beleza, gabarito, letra A. Unicidade. Cada documento é único no contexto em que foi criado. Proveniência, ou respeito aos fundos, certo? Eu não posso misturar documentos de entidades diferentes. Respeito pela ordem original, é aquela ideia, né? Eu não posso tirar a ordem original que foi dada por quem produziu, beleza? Ordem original ou ordem primitiva. Organicidade, os documentos têm características orgânicas de quem criou eles. E indivisibilidade ou integridade, aquela ideia, né? Eu não posso mutilar, não posso dividir um documento, beleza? Então, alguma dúvida aqui? Estou falando rápido porque para dar tempo, tá? Senão não vai dar tempo. Então, assim, a gente vai soltando informação. Chega na prova, uma coisa ou outra a gente lembra. Falando para vocês que a gente lembra, tá? Então, a ideia é essa. Gabarito, letra A. Aqui eu vou pular. Vai daqui. Eu vou pular também. Vai daqui. Segundo o princípio da proveniência, os documentos devem ser mantidos no local ou região onde foram acumulados. Vocês acham? Isso.
Tá errado, né? Proveniência fala o quê? Hã? Proveniência, entidade diferente, né? Eu não posso ter documentos de entidades diferentes. Quem fala isso aqui? Territorialidade, beleza? Até trouxe um resuminho aqui, ó. Aqui, ó. Proveniência, não pode misturar documentos de entidades diferentes. Territorialidade, os documentos devem ser mantidos no local ou região em que foram acumulados, beleza? Então, isso aí, territorialidade e proveniência, tá? Então, sobre a arquivologia, eu acho que o mais importante era isso aqui, saber o que é um arquivo corrente, um intermediário, permanente, saber que daqui para cá é transferência e que daqui para cá ou daqui para cá é recolhimento, saber também os princípios, beleza? Então, assim, o negócio de uma aula de sei quantas horas, a gente conseguiu resumir aqui o máximo, tá? Então, acho que o principal era isso aqui, beleza? Em relação à arquivologia, eu acho que não vai cair nada mais que isso aqui, não. Tranquilo? Então, agora bora para outro assunto. Histórico escolar, matrícula e transferência. Beleza. Bora para outro assunto. Escrituração escolar. Agora que está o conceito, tá? Escrituração escolar. Escrituração escolar é o registro sistemático dos fatos e dados relativos à vida escolar do aluno e da unidade escolar, com a finalidade de assegurar, em qualquer época, a certificação de que. Só um bisu para vocês, eu estou falando de escrituração escolar, seria dado dos alunos e da escola, tá? Essa questão de trazer professor, tá certo? Os professores também? Tá errado, né? Então, escrituração escolar, alunos e da instituição, beleza? Então, vamos lá. Com a finalidade de assegurar, em qualquer época, a certificação do quê? Da identidade de cada aluno? O que vocês acham? Hã? Identidade de cada aluno? E aí, minha gente? Identidade de cada aluno? As características de cada aluno? Acho que sim, tá? Tá? Eu acho que tá certo, beleza? A gente, quando a gente vai estar mais na frente, a gente não vê que tem o documento lá, e quando a pessoa vai entrar na escola, todas as características, não tem? Ou não? Lá na frente a gente vai ver um pouquinho sobre ele, beleza? Mas a ideia, a primeira está correta, tá? A primeira está correta. Identidade de cada aluno. Vamos para a próxima. Da regularidade de seus estudos. A escrituração escolar tem essa função também? Regularidade dos estudos, né? Sai lá o boletim, sai lá o histórico, né? Não seria uma regularidade? Pô, se eu estou estudando, eu fiz o meu ensino médio aqui. Se eu quiser demonstrar para alguém que nessa época eu estava estudando, eu venho aqui e pego uma declaração para uma coisa que eu estava estudando, né? Então seria essa a ideia. Então, beleza, A e B, tá certo. Vamos para a próxima. Da autenticidade de sua vida escolar, né? Foi essa ideia que eu falei. Se eu quero demonstrar, eu posso vir aqui, né? Seria uma ideia de quê? De autenticidade. De ser verdade o que eu estou falando, né? O que vocês acham, então? Certo, né? Vamos lá. Do funcionamento da escola. E aí, minha gente? Falei para vocês, escrituração escolar é quem? O aluno e a escola, certo? Aluno e a escola. Então, do funcionamento da escola, certo, né? Hã? Por isso que é bom fazer esse tipo de questão, se quer uma coisa parecida na prova, vocês vão lá e mata em cima, tranquilo, beleza? Então tá tudo certo, minha gente, tudo certo, tá? Tudo certo, beleza? Então lembra, escrituração escolar é tanto o aluno como a escola. Professor, nunca, beleza? Porque eu acho que a banca pode ir um negócio desse, falar que ele também é do professor. Então, escrituração escolar é do aluno e da escola, tranquilo? Bora lá. A escrituração escolar é importante porque registra todos os fatos relativos à vida escolar dos alunos e do estabelecimento de ensino. De novo, aluno do estabelecimento, tendo por finalidade assegurar a verificação da identidade de cada aluno e da condição particular e pessoal dos alunos. Deixa paradinha essa daqui, tá? Bora para a próxima. Potencial de retorno intelectual de cada um.
que vocês acham? É, pô, aquele dali eu acho que ele ia dar um retorno legal para a sociedade. O que vocês acham? Aquele dali ele é inteligente, né? Nada a ver, né? Então, bora para a próxima. Capacidade de investimento que possam ser passivos. Isso aqui também é loucura. D. Aptidão e vocação profissional dos estudantes. Isso aí seria uma ideia da escrituração escolar? E a próxima. Regularidade e autenticidade de sua vida escolar. Sem dúvida, né? Tá? Então, a escrituração escolar é isso. Durante todo o tempo que eu estudo, vai ficando no banco de dados da escola, né? Vai ficando no banco de dados. Pô, tantas faltas, as notas, fica tudo no banco de dados da escola. Porque para quando, por exemplo, quando vocês forem ser empossados lá, no cargo de vocês vão ter que fazer o quê? Autenticidade, né? Não adianta eu falar que eu sou formado, ensino médio, né? Não adianta eu falar. Eu tenho que comprovar, certo? Vocês vão vir aonde? Quem estudou aqui vai ter que vir aqui. Pega uma declaração, pega alguma coisa. Então, a escrituração escolar é isso. Imagina se eu estudei esse tempo todinho, saí da escola, pagaram tudo meu, né? Nada a ver. Então, a escrituração escolar é isso. Eu vou deixar guardado um tempão, não sei quantos anos. Então, às vezes, aconteceu lá, não sei quanto tempo atrás, eu vou lá na escola que eu estudei, não sei quanto tempo, vai estar tudo lá armazenado ainda. Então, a escrituração escolar é isso. É como eu pego esses dados, como eu armazeno esses dados, beleza? Isso aí seria a escrituração escolar. De quem? Do aluno e da escola. Tranquilo? Gabarito. Vamos lá. Aí tem todo um contextozinho. Vamos para a alternativa. A escrituração escolar é obrigatória apenas para escolas públicas? Matou aí, né? Ela é tanto pública como privada. Imagina se eu estou na escola privada, aí eu saio da escola privada. Aí eu vou querer ir lá pegar uma declaração, por exemplo, que eu estudei lá. Chega lá, pagaram tudo. Não tem condição, né? Então, tanto escola pública como privada, é obrigatório ter essa escrituração escolar. Vamos lá. As irregularidades na escrituração escolar, como a ausência de assinaturas ou rasuras no documento, são consideradas falhas menores e não impactam a validade do registro escolar. O que vocês acham disso aqui? Quem quiser lendo também, porque eu prefiro, se alguém ler para mim, eu não consigo entender nada. Tem que eu ir lá e ler. Então, quem quiser ler também. E aí? Vocês acham que rasura alguma coisa vai interferir? Vai, né? Rapaz, eu lembro que quando eu vim aqui para pegar a declaraçãozinha, né, o diploma, depois tem que levar lá para autenticar, né, um monte de coisa. Meu irmão, eu dei acho que umas 5 viagens aqui. Erraram um letrinha de uma lei, erraram um ponto, entendeu? Então tudo no padrão. Pode ter rasura algum, erro algum. Eu acho que eu dei umas 5 viagens aqui, meu irmão. Ia aqui, imprimia, levava para lá e pegava na fila lá e voltava de novo. Beleza, então, isso aqui eu sabia da prática mesmo, que eu ralei. Tá? Então, assim, se tiver um pingo, um pontinho, alguma coisa errada, se tiver um acento errado, já era. Tá? Então tem que ter tudo no padrão mesmo. Beleza, então isso aqui vai estar errado. Para a próxima. A escrituração escolar é importante porque registra todos os fatos relativos à vida escolar, somente dos alunos. E aí? Somente dos alunos? É de quem? Da escola e dos alunos, né? Tranquilo. Então, nosso gabarito, letra D, né? A escrituração escolar deve ser registrada de forma cuidadosa e organizada, para evitar equívocos e garantir a sua fidedignidade, como documento comprobatório ao longo do tempo. Então é isso, tá? Como documento comprobatório ao longo do tempo. Histórico escolar. Histórico escolar. Vou dar um resumo, vamos lá rapidinho isso daqui. O professor de informática vai entrar já, tá? Vamos lá. História escolar. Deve registrar apenas o nome completo do aluno e o da instituição de ensino, sem necessidade de incluir informações sobre o currículo desenvolvido ou a carga horária ministrada. Não tem necessidade, não. Quando eu pego o ciência escolar, eu vejo lá, né? Quantas horas é português, quantas horas é matemática, né? Dá para ver tudo isso. Vamos lá. O história escolar deve incluir o nome e endereço completo da instituição de ensino, além de dados sobre a aprovação de curso e o parecer de credenciamento. Mas não é necessário registrar a frequência e o rendimento do aluno. Não é não do rendimento? Pô, no meu lá tá só tem 5, 4. Tem um rendimento, não tem não das notas, né?
é normal que tenha, tá? Então tem que ter esse rendimento. Para ser história escolar, deve ser preenchido com todos os dados pessoais do aluno, a organização das séries, ciclos e níveis, bem como a carga horária, a frequência e o rendimento, além das assinaturas do diretor e do secretário escolar, com devido registro legais e avaliações adotadas. Foi que falou mais bonitinho, né, não? Falou bem, né? Então, beleza, eu vou terminar aqui, porque o professor de informática vai entrar, mas histórico escolar, vocês lembram de uma coisa que é importante, tá? Ele é o principal documento para transferência. Então, se eu vou ter dessa escola para outra, ele é o principal documento. Tá? Então, essa questão de trazer qual é o principal documento para transferência escolar, alguma coisa relativa a isso, histórico escolar. Ele é o principal documento. Não, o histórico não é aquele negócio, porque quando terminei vai estar lá minha nota, minha falta, vai ter tudo. Quando a gente termina, a gente não ganha o diploma, né? E o histórico junto. O histórico é aquilo. A escrituração, não foi o que eu falei, a escrituração é algo geral. Informações do professor. Informações dos alunos e da escola. Escrituração é como se fosse assim, vocês estudaram conjunto, não já, na matemática? Então, tem aqui o grandão aqui, e aqui vai ter o histórico, aqui vai ter o diário de classe, tá? Então, a escrituração é um campo. E dentro dele vai ter o histórico, vai ter o diário de classe, vai ter tudo isso. Beleza? Então, tranquilo. Então, lembra, tá? O histórico, ele é o principal documento para transferência escolar. Beleza? Pode cair muito em prova isso. Então, é isso. Pode fechar aí.